Agora, na nossa segunda parte da borboleta, a gente vai fazer o quê? A asinha de baixo e a asinha de cima, combinado? Então, ó, vou pegar aqui o meu desenho da borboleta pra gente ver os desenhos, ó, as cores de cada uma. Aqui eu vou buscar um azul um pouco mais aberto do que o de cá, vocês estão vendo que tem uma diferença. E depois esse azul vai se juntar com um roxinho meio lilás, tá bom? E aqui eu vou pegar um azul um pouco mais fechado, mas eu vou pensar nessa parte aqui depois, vou trabalhar com essa de cá primeiro. Então tá, ó, vou pegar aqui o nosso azul turquesa, sacudir e vou dar 4 gotinhas aqui do azul turquesa. E num outro espaço do godê, eu vou pegar o meu pincel e colocar só água nesse espaço do godê. Eu costumo fazer com um pincel assim, mas você pode fazer também com um conta-gotas, com uma seringa. O problema da seringa é que às vezes ela sai com pressão, então ela pode bater aqui e espirrar a água ou a tinta, né, se for o caso, para os lados e atrapalhar a sua arte que você já fez. Às vezes também você pode ter um copinho com um biquinho que te ajuda a colocar, mas eu gosto de colocar com um pincel que eu controlo melhor a quantidade, porque também não é pra ser muita água. E aí vou encostar esse pincel aqui, aí dessa vez não vai ser só um piquezinho, ó, eu vou encostar de verdade, vou dar uma encostada mesmo. Não precisa esfregar não, mas vou carregar ele com essa tinta e vou passar aqui nessa água, pra eu ver se eu vou conseguir esse azul mais clarinho. Vou testar. Acho que tá um azul mais parecido, eu vou querer escurecer ele um pouquinho mais, com um pouquinho mais de tinta. Encostei mais uma vez. Ó. Acho que é esse mesmo, o azul que eu tô procurando pra essa asinha. Lembrando que ele sempre vai clarear depois que seca, né? Lembra dessa parte aqui? Clareou? E aí eu vou já fazer o nosso lilás. Como que eu vou fazer o lilás? Vou colocar água. Posso até já colocar com esse pincel sujo de azul, não tem problema. Que eu já vou colocar o azul. Vou balançar o nosso vermelho fogo. E dar uma gotinha em outro espaço do godê. Vou molhar aqui, ó, só a pontinha nesse vermelho e vou passar aqui. Vou testar aqui pra ver se esse lilás chega no tom que eu quero. Molhar nesse azul mais líquido e passar no de cá. Pra ter um lilás um pouco mais fechado. Essa pontinha da asa é assim. Um pouquinho mais fechada. Tá ótimo, é isso mesmo. E aí, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz em cima. Eu vou molhar a asinha toda primeiro. Molhar com o pincel, né? Passar. Não vou passar em cima das partes brancas, não vou passar em cima das partes amarelas. Das partes que ficarão brancas e amarelas, né? E aqui fica meio lilás porque a tinta da caneta que eu usei é lilás. Não é exatamente por causa do pincel, da água do pincel. Pode ser que aconteça aí de vocês, ó, olhei errado. Da água ficar lilás e passar lilás. Não tem problema também. Mas o meu tá ficando lilás por causa da tinta da caneta. Então, por exemplo, se eu usar uma caneta com tinta vermelha, pode ser que fique rosado. E não precisa desesperar por isso, porque a caneta é termossensível. Então, depois que passar o secador de cabelo, ou o ferro, ou o que for que você tire essa cor, essa cor
da caneta, o rosado, ou lilás, ou azul, ou cinzentado, dependendo da cor da caneta, vai sair. Ó, tô dando a voltinha aqui. Tô deixando bem úmido mesmo o tecido, sem economizar nessa água. E essa partezinha daqui também, vou passar água. E agora não tem problema encostar no de cima. Encostar, que eu digo assim, uma cor encostar na outra. Porque eu já esperei um tempão até a tinta secar completamente. Então, a asinha de cima já tá totalmente seca. Como ela tá seca, a tinta não tende a invadir a parte de lá. E vou pegar aqui o papelzinho toalha, encostar, sem apertar muito, tirar o excesso de água. Então, agora eu tenho o tecido úmido, mas sem excesso de água. Agora, eu vou vir com o azul, que a gente acabou de fazer. E vou passar aqui. Só não vou passar nessa ponta de cá, ó. Vou passar daqui pra cá. Essa daqui começa lilás. Se você quiser fazer um detalhe bem pequenininho, por exemplo, aqui entre as bolinhas amarelas, usa o pincel mais na vertical. Como a ponta dele é fina, vai te ajudar. E agora, vou limpar meu pincel aqui do azul e vou passar o lilás da ponta pro centro. Então, eu vou passar de cá pra cá. E é pra ele se misturar com o azul mesmo. Agora, aqui nas bolinhas, ó, tem uma parte que é azul em volta, que é uma cor diferente, né? Essa cor diferente foi essa manchinha que a gente marcou. A gente vai vir com o nosso pincel, molhar no azul, tirar o excesso e vamos passar em volta do amarelo. Só em volta, ó, contornando onde a gente tinha marcado. Na aquarela, a gente trabalha com camadas. Nenhuma cor tampa a outra, mesmo que seja uma cor mais escura. Na aquarela de tecido, né? Vou limpar meu pincel, enxaguar, né? Secar, tirar o excesso. E essa pontinha aqui também, ela é de lilás, puxando pro azul. E aqui, o azul. Tirar o excesso.
Prontinho. Essa primeira parte aqui tá ok. Agora a gente vai fazer a asinha aqui de cima. Aqui no nosso godê, que sobrou um pouquinho do azul puro, se você não tiver sobrado, é só colocar umas gotinhas do azul. A gente vai usar ele mesmo com um pouquinho de preto. Então, aqui ele tá puro, né? Eu vou pôr uma pincelada de água. Vou balançar aqui o preto. Colocar uma gotinha no centro. Porque se eu colocar eles juntos, vai ficar muito escuro. Então, eu vou, ó, piquezinho aqui, só com a pontinha do pincel. E misturar de cá. Mais um pouquinho, um piquezinho. E vou testar aqui na beiradinha. Já tá um azul bem escuro. Vou colocar mais 2 pinceladas de água, pra ele ficar mais líquido. E olha só, vamos reparar aqui que nessa asinha, ela começa um azul bem escuro, mas vai clareando esse azul. E é esse degradê que a gente vai fazer agora. Ui, encostei ali no papel, manchou. Então, ó, a gente já vai começar aqui com um azul bem escurão que a gente acabou de fazer. Não precisa economizar tinta, não. E sobe com ele principalmente contornando essa asinha de cá. E agora, a gente vai deixar ele assim, ó, só na quase metade, assim. E vamos molhar o pincel, assim, tirar o excesso de água e não vamos secar. Não vamos lavar o pincel, não. A gente vai só passar assim. E com o pincel desse jeito que a gente acabou de tirar dali, vamos passar aqui e subir. E agora a gente vai molhar o pincel, tirar o excesso de água e subir. Subir assim com a tinta, né? Mas sem voltar na base e subir desde cima, senão a gente vai atrapalhar nosso degradê. Só molhar, tirar o excesso. Prontinho, e a gente vai deixar secar. Uma coisa que eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer aqui só no meu mesmo, porque eu encostei o papel, desatenta, e tirei um pouco da tinta azul que tava aqui. Vou só colocar um pouquinho mais do azul, onde ele tava, só pra não ficar tão claro, já que eu que tirei o molhadinho dele, o pigmento. Vou dar um jeito aqui nessa beiradinha aqui também. Pronto. Aí. Ok, a gente vai fazer só isso hoje? Não! A gente vai fazer também, olha só. Essa bundinha aqui de baixo, ela não tá encostando com as asas. Essa aqui tá encostando um pouquinho, mas não era pra ter encostado, não é mesmo, Stella? Que eu passei o azul aqui um pouquinho pra fora. Talvez tenha sido minha água que tenha saído um pouco da delimitação. Mas vai dar pra gente fazer a base dessa partezinha do corpo da borboleta aqui. Como é que a gente vai fazer? Ela é meio cinza claro, apesar dessa mancha que eu fiz aqui agora, ela é pretinha com cinza claro. Essa partezinha aqui de baixo vai descer vai descer um pretinho, uma cor preta aqui. Daqui assim é preto. E o resto aqui é cinza claro. A gente vai fazer tudo cinza claro. E aí depois a gente vai fazer uma segunda camada escurecendo. Então, como é que a gente vai fazer cinza claro?
colocar só água no espaço do godê. Não precisa colocar muita, porque o pedaço ele é pequeno. E aí eu vou dar uma pontinhazinha nesse preto, que a gente já colocou aqui no meio, ainda tava molhado. Opa! E vou passar aqui. Vou colocar aqui que esbarrou ali. Vai ficar assim, ó, uma aguinha sujinha. Aguinha com um cinzinha. Testar aqui na beiradinha. Já tá o cinzinha claro. Aquele cinzinha dali, ele é um pouquinho puxado pro azul. Então, eu vou aproveitar que eu tô com o azul bem concentrado aqui, ó, e molhar só a pontinha do meu pincel e passar aqui. A pontinha. Sempre de pontinha em pontinha que a gente vai controlando a nossa cor. Porque se a gente colocar muito, a gente pode passar do tom e depois ter que começar tudo de novo. Então, é melhor ir de pouquinho em pouquinho até encontrar o tom que a gente tá precisando. Esse mesmo. Vou vir aqui e vou aquarelar o abdômen da borboleta. Evitando encostar onde tá molhado ali da asinha, que senão as cores vão se juntar. E, né, quando a gente tava passando o traço, falei até das perninhas e tudo mais, e eu fui reparar que em outras fotos de borboletas de verdade, que as perninhas da borboleta, elas são assim mesmo. Quando a gente olha, né, quando a gente tira a foto, são duas mais juntinhas aqui embaixo, igual tava na imagem, e aí uma na frente, e essa daqui é a do outro lado, né? Então, a gente vai deletar mesmo essas duas aqui que a gente colocou no desenho. O traço que eu vou enviar, ó, o traço que eu enviei pra vocês, ele já vai estar sem essas duas perninhas aqui mesmo. Então, a gente vai usar as perninhas, as 4, né, que já estavam desenhadas, porque uma é de um lado e 3 são do outro, e as outras duas não tá dando pra ver nessa imagem. A espirotromba a gente pode deixar, se quiser deixar ela até mais enroladinha, mas a gente vai deixar a espirotromba, vamos pintar ela. E ainda, nesta aula 2, nós vamos fazer as perninhas. A gente vai pintar apenas a perninha, da mesma cor do corpinho. Eu sei que a cor daqui do abdômen, eu sei que a cor da perninha, ela é mais escura, mas ela tem umas manchinhas claras, ela tem umas nuances de luz. E a gente vai pintar ela tudo de uma cor só, e depois a gente vai fazer essa nuance de luz. Então, ó, eu vou pintar aqui as pernas que já estavam mesmo no desenho. Pode fazer bem fininha. E se preferir até, pode até bordar em vez de aquarelar. E eram essa daqui de cima, né? Essa do meio aí não existe, eu inventei, coloquei. Eu tava indignada que essa borboleta só tinha 4 pernas. Mas não, ela mostra só essas aí mesmo. Ó, pra deixar o traço da perna mais fininho, eu deixo o meu pincel mais na vertical. Não tá tão na vertical pra vocês conseguirem ver também, né, o que eu tô fazendo, mas... E ela vai ficar mais cinzinha clara mesmo por enquanto. Posso também, ó, pintar os olhinhos, tá? Do cinza claro. Só onde fica os olhinhos, só onde a gente marcou os olhinhos dela. Bonitinho demais. E é isso. Esse olhinho que tá... Ai, agora foi.
Esse de cá também tá meio esquisito, né? Fui mexer, atrapalhei. Tá bom. Agora, a gente vai esperar secar pra conseguir fazer o quê? O corpinho, né? O tórax dela e a cabeça. Os dois são pretinhos. E as anteninhas e tudo mais, os detalhes. E fazer as nuances aqui, ó, das nervuras da asa. Então, a gente vai trabalhar na próxima aula, né, as nervuras da asa, os detalhes, tanto aqui no abdômen também ela tem alguns detalhes, os pontinhos brancos aqui, eu falei que a gente ia usar para essa aula, mas na verdade a gente vai usar para a próxima, a tinta branca, e o corpinho dela. Combinado? Então, na próxima aula, a gente vai finalizar essa borboleta e ela vai ficar bem linda, bem mesmo.